Elânia, obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite para bate-papo. Eu tinha, como eu não conhecia tão bem o seu trabalho, mas você foi muito bem recomendada pelo Prazer, pela Gabriela, do Prazer com ela, e a gente viu que você tem bastante trânsito nos meios coletivistas, de feminismo, né, e, e tem uma atuação muito marcante na periferia, né, acompanhando a questão da sexualidade, da negritude, e vem muito de encontro, porque nós somos produtores de conteúdo. Nós produzimos conteúdo e nós temos um cliente que nos contratou para produzir conteúdo sobre sexualidade feminina e a saúde da mulher. Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente gosta de perguntar para ginecologistas, né? Porque elas têm uma certa autoridade. Muita gente produz conteúdo, mas muita gente produz conteúdo sem autoridade, sem referência, e isso a gente não quer cometer esse erro, né? E a Andresa trabalha comigo, ela é redatora, ela que redige os textos, e eu meio que faço o briefing, tal, monto as entrevistas, porque é um projeto de produção de conteúdo mais amplo, de marketing digital. E esse nosso cliente, ele tem lá um blog chamado Espaço das Poderosas, que é uma área de conto erótico, eles vendem, é um sex shop, eles vendem lá brinquedos, aí eles têm lá o manual dos toys, e tem a parte do blog, que foi pelo qual nos contrataram. O blog, a princípio, a gente produzia muito conteúdo voltado a sexo mesmo, sexo, né? Sexo anal, sexo oral, enfim. Esse assunto, quando você fala muito esmiuça, você esgota ele muito rápido, eu diria. Embora as pessoas comprem assim de olho fechado, né? Quando se trata de erotismo, sexualidade. Mas a gente sentiu falta de tratar, porque é um espaço reservado para mulheres, de certa forma. Então a gente sentiu falta de trazer assuntos mais de informação, de cunho informativo, saúde da mulher, como eu já disse. A gente está produzindo agora, a Andressa está terminando um artigo que fala chás para descer menstruação. Você não faz ideia a quantidade imensa de pessoas que procuram na internet chás para descer menstruação e os assuntos correlatos. Dá para se imaginar por quê, a preocupação com a gravidez, né? Enfim. Aí a gente entrevistou uma ginecologista e a gente vai falando, olha, existem outras causas, né? Existem alguns motivos que podem atrasar a menstruação, tal, e tudo com a revisão e o ok dessa ginecologista, dessa médica. E não podia ser diferente quando a gente fala da questão da sexualidade feminina e de outras questões, como abuso, relacionamentos abusivos, gravidez precoce, que eu acho que você tem uma experiência enorme assim por trabalhar muito com a questão periférica, e racismo. Eu acho que isso não tem como fugir disso, é tão presente hoje, né? E não é meu lugar de fala, sinceramente não é. Então, por isso que a gente precisa te ouvir, para conhecer um pouco mais de você, para a partir daí a gente elaborar um briefing de entrevista mesmo. Nesse primeiro momento é mais um brainstorm, mais um bate-papo para a Andresa te conhecer, entendeu? Pode, fica à vontade, tá? Fala um pouquinho de você. Bom, gente, a minha internet ela tá um pouco oscilante, então se falhar, me avisa que eu volto, né? Que eu falo de novo. Bom, eu me chamo Elânia Francisca, eu sou trabalhadora e moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, então estou numa região periférica da cidade. Eu trabalho há 12 anos com a temática de sexualidade. E dentro da temática de sexualidade, eu tenho um foco maior nas questões relacionadas à sexualidade infanto-juvenil. Eu trabalho a partir de um projeto chamado Espaço Puberê, que é a junção de duas palavras, puberdade e erê, que é um verbo em Urubá que significa brincar, mas eu também trabalho junto com a minha companheira, que é a Dayana, num projeto chamado Vulvárias. E aí a Vulvárias produz materiais educativos em sexualidade e aí é para público de todas as idades. A maioria das pessoas que compram produtos pela Vulvárias, né, que são os produtos que nós fabricamos, são ginecologistas, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, para fazer fisioterapia pélvica e terapeutas tântricas e orgásticas. A Dayana também trabalha na Prazerela, então ela é uma das terapeutas de lá.
E então a gente mescla, né, um trabalho com crianças e adolescentes de um lado, sexualidade infanto-juvenil, e do outro, sexualidade de mulheres adultas. Esse da sexualidade de mulheres adultas é a Vulvárias. E a Vulvárias, ela tem duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho é a venda de materiais educativos em sexualidade, então nós vendemos úteros, vulvas, clitóris, e jogos educativos também, como o jogo da memória, enfim, todos com a temática relacionada a corpos que têm vulva. Então, essa é a frente de vendas, e tem uma outra frente, que é a frente social, que é que a gente trabalha com um projeto chamado Ser de Lua, que é para Hum, pensar. hum. Isso, é o Ser de Lua, que é para pensar duas formações, né? Então, o Ser de Lua é um projeto que vai começar em 2022. Durante o ano de 2021, a nossa parte social foi a doação de materiais educativos para escolas, para ONGs, para mulheres periféricas, né? Durante o ano de 2021. E durante o ano de 2022, nós vamos fazer processos formativos em educação menstrual, pelo Ser de Lua, e ginecologia natural. A gente também entende que o papel da ginecologia natural não é substituir a ginecologia médica, né? O papel não é substituir, mas é para que as mulheres se aproximem de seus corpos. Então, nós também vamos convidar ginecologistas, que são médicas, para falar sobre a importância da consulta ginecológica, a importância de conhecer o próprio corpo, até mesmo para pensar essa questão do prazer sexual. Porque muitas vezes a gente fala assim, o sexo anal, por exemplo, né? Então, a gente vai falar do sexo anal, e muitas mulheres adultas pedem dicas de como fazer um sexo anal que não machuque, que não doa. E uma das dicas é: esteja tranquila, relaxada, com alguém que você sinta segurança. Mas ela, historicamente, é educada para sempre ficar preocupada com o corpo na hora do sexo. Então, luz apagada para não mostrar estria, celulite, a barriguinha saliente. Então, a gente trabalha com essas duas frentes. A gente vai pensar lá com a ginecologista da especialidade médica, né, com a ginecologista, como é que essa mulher entende o próprio corpo para que ela tenha uma saúde plena, e do outro lado a gente trabalha a questão histórica também para entender de onde vem essa ideia de que o sexo anal é sujo, ou que o sexo anal é proibido, ou que eu tenho que ter vergonha, ou até mesmo que eu sou obrigada a fazer sexo anal, né? Então, a gente vai trabalhar essas frentes com mulheres e jovens periféricas, todas acima de 18 anos. Então, a gente vai trabalhar com pessoas acima de 18 anos, moradoras de uma região periférica aqui da nossa cidade. Vocês também estão em São Paulo? Sim, Vocês estão em São Paulo? inclusive, Sim. sim, sim. Hum. Inclusive, eu estava vendo agora o site do Prazer com Ela, e fica na rua Rifaina, aqui na Vila Ângulo Brasileira. É minha rua, assim, eu moro, não é minha rua, mas é meu bairro, eu moro na Vila Ângulo também. Ah, Você está na Zona Sul, mas você atua perto do Prazer com Ela, alguma coisa assim? Você é bem. então, nós somos uma dupla, né? Eu e a Dayana. A Dayana trabalha na Prazerela mesmo, trabalha aí. Né? Então, Tá. nós moramos na Zona Sul, mas a maioria dos nossos trabalhos, quer dizer, a maioria dos nossos trabalhos são feitos na Zona Sul, na periferia, mas a Dayana trabalha bastante na Prazerela, que aí fica na Rifaina, né? E a Dayana trabalha lá de quarta a sábado. Então, elas fazem um trabalho de empoderamento feminino, pela questão da terapia orgástica. Com Mariana E Stock, né? isso, com a Mariana, exatamente. Que ela é a idealizadora da Prazerela, né? Então, a Mariana é a idealizadora e ela convidou algumas terapeutas para trabalharem com ela, e a Dayana, que é da Vulvárias, do Projeto Ser de Lua, também trabalha lá. Então, a Dayana trabalha com a Mari há um tempo já, desde que nasceu a Prazerela, elas trabalham juntas. E a nossa ideia é pensar que a informação sobre sexualidade não tem que ser restrita somente a mulheres que podem pagar por essa informação. Então, a ideia no ano que vem é de fazermos uma formação de educação menstrual para mulheres adultas a partir dos 18, né, moradoras de uma região periférica daqui de São Paulo chamada Grajaú. Então, as moradoras do Grajaú e de Parelheiros também. Uhum. Então, a gente tem aqui na nossa região mulheres de origem asiática, mulheres de origem africana, mulheres indígenas, mulheres negras brasileiras,
A gente tem uma grande mistura, assim, de mulheres, né, na região periférica, e nós vamos trabalhar a educação menstrual para entender os ciclos menstruais, e inclusive entender que em alguns momentos do ciclo menstrual é super natural fazer sexo durante a menstruação, que muitas mulheres não sabem disso, acreditam que é uma pausa que o corpo precisa dar no sexo, e na verdade a gente pode pensar outras coisas. E aí, isso da educação menstrual e a ginecologia natural, para entender, olha, existe a ginecologia médica, ela é muito necessária, muito importante, alguns exames que a especialidade da ginecologia faz, não existe outra forma de fazer senão pela medicina, né? Mas existem também algumas formas de autocuidado, como a ginecologia natural pode promover. Quando você fala dos chás para a menstruação descer, tomar bastante cuidado, porque alguns chás são abortivos, então pode prejudicar o desenvolvimento do feto se você estiver grávida. Então, como é que isso também acontece, né? Então, a ginecologia natural, ela não tem o objetivo de substituir a ginecologia médica, mas trabalharem em conjunto, em coletividade. E nesse projeto nós vamos chamar ginecologistas também para falarem um pouco o que é a ginecologia, qual é a melhor idade para ir pela primeira vez a ginecologista, por que que eu preciso ir a ginecologista, o que que é ovário policístico, o que é endometriose, e de onde vem a ideia do nojo da menstruação. Inclusive para os homens também, né? A gente não pensa em restringir essa formação somente para meninas e mulheres, Uhum. né? Jovens e mulheres. A ideia da formação é expandir para que os homens também entendam o que é um ciclo menstrual e o que ele tem a ver com isso, né? O que ele, enquanto homem, tem a ver com menstruação também. Hum, legal. Você trabalha na USP também? Você é pesquisadora da USP? Eu sou doutoranda na USP. Ah, Eu estou no entendi. doutorado, eu sou estudante lá. Tá, entendi. E só por curiosidade, quais são os chás que podem ser abortivos? Pode ter o efeito. Ah, então, os chás mais fortes, né? Nossa, a Dayana tem uma estante com os chás e que vai trazendo Uhum, algumas notas. Eu vou tá. pedir para ela falar isso daqui a pouco. Eu vou pedir ali, ela está na Tudo sala ali bem, na tudo frente. Eu bem. vou pedir. É. Mas são chás mais fortes, assim. Por exemplo, né? Tem algumas pessoas que usam a folha da maconha, por exemplo, para fazer chá, que é um abortivo. Folha da maconha, Sério? orégano. Curti. Ah, Uhum. Porque são chás muito fortes, né? E aí eles dão uma movimentada no útero, na verdade. O útero começa a se contrair, porque a menstruação, ela é essa contração, né? Quer dizer, tem a, a camada de sangue, né? A camada ali que vai revestindo o útero, e o que faz a menstruação descer é essa contração, né? Então, ela se contrai para que ela saia, para que todo esse tecido saia e seja formado de novo no próximo ciclo, né? E quando se toma esse chá, é possível que alguns corpos tenham esse movimento, né? E aí, se você, por exemplo, pensa, minha menstruação está atrasada porque eu estou irritada, minha menstruação está atrasada porque eu estou, sei lá, porque eu estou estressada no trabalho, e aí você toma esse chá e você não sabe se está grávida, é perigoso, porque aí pode ser que haja um aborto, ou pior, né? O feto se desenvolva com algum alguma problema. sequela, com algum problema. Tá. Tudo começou quando a gente começou a produzir trabalhos, né, para diretamente sobre sexo, e eu falei, meu, não tem mais o que explorar. A Andresa falou assim, meu, não dá para fazer mais texto. A gente falou de sexo oral num dia, vai falar de sexo oral no outro dia, já acabou, já falei tudo que podia falar de sexo oral. Sei lá, sempre tem coisas, mas não, a gente não enxerga tanta utilidade em textos tão minuciosos sobre as questões Uhum. sexuais. E aí atrás de mim, eu estou trabalhando num coworking aqui na Rua Tito, atrás de mim trabalhava uma moça, a Fernanda Dantas, você conhece a Fernanda Dantas? Ela tem um canal no Vou YouTube procurar. famoso. Ah, não esquenta, eu Qual? vou, eu vou te passar depois. E ela falou do prazer com ela falou do coletivo, coletivo feminista. E aí a gente conversou tal, e ela falou uma coisa, que ela falou assim, por causa da questão sexual, assim, que falou assim, a mulher tem
esses mitos, essas questões assim, não, tem que apagar a luz, isso é sujo, isso tem que tomar cuidado. E ela falou um negócio que me chamou a atenção, assim, muito por conta, vou repetir a frase que ela falou, muito por conta da pressão, da responsabilidade que muitas mulheres jogam para o homem. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que entendi um pouco com relação à formação de identidade, assim, pessoa, a mulher acaba passando para o homem coisas que ela deveria ter decisão, coisas que ela poderia ter iniciativa por questões de vergonha, de medo, por... É isso, confere? Como é que funciona isso? Então, na verdade, eu acredito que não seja nem que a mulher transfere para o homem, né? Mas socialmente, nós aprendemos que sexo é um assunto permitido para o masculino e um assunto proibido para o feminino. Então, embora sexo seja um assunto tabu na nossa sociedade, quando a gente vai falar das masculinidades, é muito mais aceito um homem falar de sexo do que uma mulher. Então, nós mulheres vamos ficando alheias ao nosso próprio corpo. E, em alguns casos, nós esperamos que os homens tenham informações que nós é que deveríamos ter. Como, por exemplo, o clitóris. Eu trabalho com adolescente, né? Trabalho bastante com adolescente. E certa vez eu estava numa atividade e uma menina me perguntou o que acontece quando uma menina nasce sem clitóris. E eu falei para ela, como assim nasce sem clitóris? Nunca ouvi falar de uma pessoa que nasceu sem clitóris. Ela, não, eu não tenho clitóris, eu nasci assim, eu nasci sem. Falei, como você sabe disso? Foi ao médico, teve alguma coisa? O que aconteceu? Ela, não, é que o meu namorado, ele disse que eu não tenho clitóris. Falei, mas você já viu, já olhou? Ela, não, ele viu, ele olhou lá embaixo e disse que eu não tenho clitóris. Então, quando Ela nós nunca não olhou. conhecemos, ela nunca Ah, olhou. nunca olhou. Então, quando nós não conhecemos o nosso próprio corpo, o outro tem o domínio sobre ele, porque o Ah, outro tem uma informação, ou o outro pode fingir que tem informação. Então, não são raros os casos em que homens começam a dizer que o seu mamilo tem algum problema, o seu cheiro tem algum problema, quando na verdade não é que a mulher tem um problema, é que o homem nunca entrou em contato com uma vulva que tem cheiro de vulva, porque sim. toda vez que as mulheres vão fazer sexo, na maioria das vezes é incentivado que use perfume ou outros cosméticos na Uhum, região genital. uhum. Então, não sei se o que essa pessoa disse para você tem a ver um pouco com isso, mas acho que está muito relacionado ao fato de nós mulheres sermos esse corpo que não é necessário falar. Entendi. Então, o pênis a gente chama de pênis. Agora, a vulva, nossa sociedade chama de vagina, mas vagina fica dentro. A vagina não é a vulva, são duas coisas diferentes, né? Mas a gente ainda chama de vagina a parte de fora da nossa genitália. Aliás, vou fazer só um parêntese aqui. Vagina é uma palavra que vem do latim e significa bainha, que é um pedaço de couro que protege uma espada. Ah, é? Nossa. Vagina é bainha, e a bainha além de bainha de roupa, tem a bainha é aquele couro que protege um canivete, uma espada, né? Então é o couro que protege a espada. Se a gente for levar isso para o ato sexual, a gente vai entender que o corpo da mulher, na verdade, é visto como um buraco para colocar um pênis dentro. Entendi. E isso já mostra muita coisa, né? O nosso corpo tem várias, o corpo feminino, principalmente, tem várias partes que são nomeadas a partir do corpo masculino. Então, a gente trabalha um pouco essa questão, não a parte fisiológica e biológica necessariamente, mas a parte histórica e cultural, a gente tem trabalhado bastante, principalmente com mulheres periféricas, que É. muitas vezes sofrem violência sexual sem saber que é. Né? O estupro conjugal, estupro marital, sofrem bastante também. Falando um pouco disso, Uhum. isso me fascina um pouco isso. Eu vi esses dias, eu vi uma. Ah, eu tô fazendo academia e o meu personal mostrou um vídeo de um cara tosco, tosco, tosco. Eu já vi as opiniões dele assim. É um psiquiatra, tal de Ítalo Marcini, Ítalo não sei o quê, que é das bolhas bolsonaristas aí, que se procria através de WhatsApp, né? Com a maior credibilidade. Que ele disse que daqui a tantos anos, lá para 2026, metade das mulheres brasileiras vão estar envolvidas com alguma experiência de prostituição. Aí eu entendo que a cabeça moralista do homem, né?
em ver uma determinada situação, ele vai interpretar aquilo como prostituição. E eu me lembrei da questão das periferias, dessa cultura atual, que me parece que as mulheres são erotizadas muito cedo. E como é que é isso? Para mulher, isso é uma pergunta, né? Para mulher, para as mulheres, meninas, né, de periferia, como é que é essa questão? Ela está muito erotizada, as mulheres estão muito erotizadas mesmo, elas têm mais erotismo do que informação, porque é engraçado, numa época que a gente fala abertamente sobre sexualidade, né? Uhum. Aqui no meu corpo, falo sobre sexo anal e eu trabalho, né? Trabalho. A gente fala muito abertamente sobre sexualidade, mas a gente não se informa, a gente evita conversar sobre. A gente fala, né? Você procura na internet, tem tudo, tudo, mas não tem, mas não tem assim aquilo que é mais importante que é a informação, né? Conhecer o corpo. Uhum. Como é que é essa relação na periferia, essas meninas? Tá. Bom, a gente tem uma questão com relação às meninas periféricas, que historicamente, a população negra e indígena passou e passa por um processo de exclusão social. Então, a gente teve aí quase 400 anos de escravização de pessoas negras e indígenas contra 130 anos de libertação, né? De libertação. Essa libertação, eu estou contando tudo isso só para explicar algumas coisas Vontade, que vão por fazer favor. sentido lá na frente. Vontade. Essa libertação, em 1888, fez com que a população negra e indígena, acho que mais intensamente a negra, porque a indígena segue nas florestas, ainda que num número muito inferior, né? A Uhum. população negra ela foi sendo afastada para as margens da sociedade. Então, nas regiões centrais, não podiam ficar pessoas negras. Então, elas foram empurradas para Perfeito. as periferias, né? Então, isso mostra que, na periferia, o número de pessoas negras é muito mais expressivo do que de pessoas brancas. Tem muitas pessoas negras. E um processo que acontece com pessoas negras no Brasil é a adultização de crianças. Então, tratar crianças e adolescentes negros como se fossem mini-adultos. Foi feita uma pesquisa, depois eu posso te mandar o link dessa pesquisa, ela foi feita nos Estados Unidos, mas os dados são muito próximos do que a gente tem no Brasil também. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre qual era o olhar que os homens norte-americanos, de uma cidade específica lá, qual o olhar desses homens sobre a sexualidade feminina. Sobre a sexualidade feminina. E num dado momento, muitos homens responderam que as meninas negras elas têm uma sexualidade mais aflorada do que as meninas brancas, porque as meninas brancas começam a pensar em sexo a partir da primeira menstruação, 12, 14 anos. E para esses homens, as meninas negras começavam a ter desejo sexual aos 9. Ah, Então, nas regiões periféricas, sendo majoritariamente uma região de pessoas negras, as meninas negras são muito erotizadas e são muito adultizadas porque o racismo e o machismo fazem um trabalho de colocar nessa menina a ideia da mulata, a ideia da menina cavalona, né? Aqui eles falam bastante, ela já é uma cavala, ela já é grande, né? E é horrível, estamos falando de uma menina de 12 anos, de 11 anos, de 14. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o SENAC fez um curso profissionalizante em 1989 de mulata. Esse era o curso, era um curso profissionalizante que ensinava meninas a serem mulatas. peraí, eu preciso anotar isso. Claro, fica à vontade. Tem uma Senac? autora que fala... SENAC, o SENAC do Rio de Janeiro, em 1989. Tem uma autora que fala bastante sobre isso, que é a Sônia Maria Giacomini. A Sônia Maria Giacomini, ela fala dessas meninas que foram colocadas para fazer esse curso de mulata, para aprender a usar salto, sambar com elegância, dizer algumas palavras em inglês, né, para thank you, essas coisas. Sim. E aí também, né, ainda no Brasil, o Nina Rodrigues, que foi um médico legista do Maranhão, até o ano de 1900, ele fazia experimentos com ímen de bebês negras. Então, ele abria as pernas das bebês negras,
analisava o ímen, que é aquela membrana fina que fica na entrada da vagina, ele analisava o ímen dessas bebês e, a partir de uma análise extremamente racista que ele fazia, ele dizia que aquelas bebês, elas tinham um ímen que mostrava que futuramente elas iam ter desvio sexual, elas iam desviar a sexualidade dos homens. Então, quanto mais cedo elas fossem educadas para a castidade, melhor. Né? Não me parece muito diferente do que esse médico ítalo fala, né? De dizer que futuramente, em alguma medida, as mulheres todas serão prostitutas, né? Acho que essa ideia de dizer que corpos femininos, sobretudo corpos femininos brasileiros, são corpos para prostituição, essa ideia não é nova. Né? Tenho algumas amigas brasileiras que moram em Portugal e que não podem dizer que são brasileiras, porque se disserem que são brasileiras, vão achar que elas são prostitutas. Tá. Então, a ideia de que meninas e mulheres brasileiras, sobretudo negras, têm uma sexualidade mais aflorada, mais desejante, faz com que a nossa sociedade olhe para essas meninas de periferia como se elas fossem adultas, mini adultas. Tem um texto muito bom, acho que é do El País, que entrevistou, eu vou dar uma procurada, eu mando para você também, que conta a história de duas meninas, é da Kimberly e da Maria, se eu não me engano é Maria Eduarda, é Kimberly e Maria Eduarda, ambas têm 15 anos, a Kimberly mora no Capão Redondo, que é uma região periférica de São Paulo, a Maria Eduarda mora, se eu não me engano, em Higienópolis. E aí eles vão fazendo uma conversa, eles fazem as mesmas perguntas para Kimberly e para Maria Eduarda, para dizer o abismo social que separa Kimberly e Maria Eduarda, né? Separa essas duas meninas. E vai mostrando, na imagem você já vê o quanto uma é mais adultizada que a outra. Então a Maria Eduarda, o nome já mostra, Kimberly, Maria Eduarda, e aí a Maria Eduarda tá com a foto dela, ela tá com o cabelo partido no meio, com espinha, camiseta da escola, a Kimberly tá com o cabelo de lado, loira, maquiada, com blusinha de alça. Então, isso vai mostrando o quanto o contexto periférico e o que a sociedade deposita nas meninas periféricas vai adultizando o corpo delas. Então, não tem só uma questão biológica que adultiza as meninas, tem uma questão social, cultural e histórica que faz com que essas meninas pareçam mais velhas do que realmente são. E, ao parecer-se mais velhas, homens adultos inevitavelmente, porque vivemos numa sociedade machista, acreditam que essas meninas já estão prontas para o sexo. E é aí que acontece a violência sexual, por exemplo, né? Uhum. E eu te falo, pergunto, né? O Uhum. machismo Uhum. e o racismo juntos, tenho certeza que eles fazem um estrago muito maior do que, por exemplo, quando a gente vê um pancadão funk. Quer dizer, e se Uhum. tudo se mistura, como é que é essa relação sua, do seu trabalho, com esse movimento mais contemporâneo, totalmente popular, né? Esse fenômeno, né? Onde as músicas falam sobre erotização, as crianças já começam a dançar logo cedo e aprendem a sentar, enfim. Uhum. E a gente vê isso não só no brasileiro de classe média baixa, você me desculpa, eu sou de classe baixa, como também uma boa parcela das meninas de classe média e média alta, né? Devido suas devidas proporções, né? Como é que você se relaciona com esses assuntos? Como é que o que você recebe de informação? Qual é o seu retorno dessas meninas? Tá, bom, com relação ao funk, o que eu consigo dizer é que o funk é uma cultura periférica, ele nasce, né, o funk, ele nasce, inclusive, nos Estados Unidos, aí chega no Brasil, ali nos anos 70, 80, e aí ele vai se transformando numa forma de expressar o cotidiano periférico. Tem até um vídeo da Anitta dando uma entrevista, que a Anitta diz, é muito difícil uma letra de funk falar um barquinho, um golfinho, o pôr do sol, se não é isso que a gente vive, né? Se você Sim. quer que a letra do funk, e a Anitta disse, se você quer que a letra do funk mude, você precisa mudar a realidade de quem escreve a letra. Porque se você continua Nossa, oferecendo para ela, eu vou te mandar esse vídeo, vou incrível, colocar incrível. aqui.
Adorei. Vídeo da Anitta. E ele é um vídeo super curto. E ela fala, gente, o menino vai falar de tiro, vai falar de porrada e vai falar de sexo, que são as coisas que estão mais ali apresentadas para ele, né? Eu acredito que a classe média alta, as meninas, os meninos de classe média alta que consomem o funk, do meu ponto de vista, tem muito a ver com. A gente tem 10 minutos, né? Mas eu É, eu vou recebi rapidinho. 40 minutos essa sala, mas fica à vontade. Não, Se precisar, a sem gente problema. abre uma nova reunião aqui, sem problema. Eu tô Não, adorando, mas porque acho. eu tô ficando mais informado de verdade. Acho que eu vou ser mais beneficiado nessa história toda. Não, vamos. Eu acho que vai dar tempo. É que eu vou te mandar vou mandar para vocês esse vídeo da Anitta, que ela fala isso, é muito curtinho, mas eu acredito que os meninos e meninas de classe média alta, ao consumir o funk periférico, né? Esse funk que é o proibidão, que fala de crime, fala de drogas e fala de sexo explicitamente, ao consumir isso, a classe média alta consome muito a partir do lugar do fetiche, de falar, eu gostaria de viver um pouco da periferia, mas tenho medo, então o funk me protege, eu posso ouvir essa letra, né? O funk nas periferias, ele tem um símbolo de empoderamento. É que na periferia, a violência, nós nascemos em meio à violência. Então, para nós, falar da violência não necessariamente é escancarar intencionalmente uma realidade que a gente vive e que a gente quer mudar, mas é dizer, olha, eu percebo isso, quando eu abro a minha janela, é isso que eu vejo, né? Agora, com relação ao sexo, eu não tenho problemas com o funk putaria, porque no funk, o funk é o único estilo musical brasileiro que permite que a mulher fale, que a menina e a mulher falem sobre sexo em primeira pessoa. Né? Porque no samba, vamos pensar, qual é a letra de samba em que a mulher fala de sexo? Nenhuma. O rap, a gente fala de política no rap, a gente fala no samba, a gente fala de várias outras questões, mas é no funk que uma menina ou uma mulher, ela vira e diz: olha, se você não me chupar direito, eu não vou mais querer ficar com você. Então, é nisso que a menina fala: olha, quem mandou você se apaixonar por mim? Eu só queria dar uma transada e sumir. E você continua aqui. Em outros estilos musicais, elas não falam disso. Mas eu acredito que o funk, o problema do funk é que a realidade do funkeiro não permite que ele vá além disso. Então, eu vou falar igual a Anitta, né? Se a gente quer mudar a letra do funk, a gente tem que mudar a realidade do funkeiro. E aí sim a gente consegue construir e contribuir para que essa sexualidade, inclusive, seja vivenciada de um jeito mais tranquilo. E eu acho que as letras de funk, ainda dentro da modalidade funk putaria, têm ficado cada vez mais pensando uma equidade de gênero. Porque já houve um momento em que o funk dizia: vou abandonar na rua, vou fazer isso com você, vou te pegar bêbada e tudo mais. Sim, sim. Hoje, tem muitas letras de meninos e homens, e aí a gente não pode negar que os meninos fazem letra de funk e putaria também. Os meninos e homens fazem letras que são muito fortalecedoras e as Sim. meninas também. Eu Mas diria a para gente você que precisa. a gente não tem como negar para onde a Uhum, sociedade está caminhando. Eu acho, desculpa se eu for um romântico otimista, mas me parece que a sociedade está caminhando para um lugar um pouco melhor, apesar do contraposto, apesar uhum, da questão antagônica. Mas eu acho que a a garotada hoje não admite humilhar um gay. A garotada hoje não admite você fazer uma declaração racista. Isso é caçado. Andresa, exato. por favor, que me ajude, mas me parece que a sociedade hoje, um cara que nem esse psiquiatra Ítalo Marcini, fora da bolha dele, ele é escorraçado. Não importa se a pessoa é de esquerda ou de direita, fora da bolha dele, ele não existe, ele só existe como aspecto, como objeto de nojo, né? Então, Uhum. me parece que isso é esse movimento da sociedade, essa tendência que a gente vê na televisão. Eu estou ficando muito animado porque, eu confesso para você, eu sempre gostei de mulheres gordinhas, tá? E você não via mais mulheres gordinhas na televisão porque eram, né? E não porque eu tenho fetiche pela mulher gordinha, porque eu não tenho problema de admitir. E aí agora estou vendo nas propagandas, nas televisões, em várias comunicações visuais, a inclusão de mulheres de diversos gêneros, de diversos tipos físicos.
a sex shop que a gente trabalha, né, pela qual a gente produz conteúdo, quando você vê a galeria de foto, tem mulheres de todos os gêneros, entendeu? E isso é animador. O que você acha disso? Vou falar uma coisa. Primeiro, Pode. agradecer a Elaine, você é maravilhosa. Estou aqui te ouvindo quietinha, porque eu fico só absorvendo. E não sei se eu estou errada, mas eu acredito, assim, até falando desse atual governo, que todas essas coisas que foram levantadas com a vinda do Bolsonaro, né, do racismo, do machismo, eu acho que o único, talvez, ponto positivo nisso tudo é que essas questões começaram a ser muito mais faladas, elas vieram muito à tona. A homofobia, o racismo, o machismo, por conta desse débil mental, mas que hoje você olha, eu não sei, porque eu vivo numa bolha, né? Eu só sigo as pessoas da esquerda, feministas e tal, mas eu não sei se é só dentro da bolha, eu acho que isso está sendo muito mais falado. A gordofobia, eu estava vendo um comercial antigo que o cara falava, já imaginou ver uma gordinha no comercial? As feias também tem, meu, isso na Globo, no horário nobre, sabe? E hoje é impossível, isso não vai acontecer, porque isso está sendo mais falado. Estou errada, Elaine? Então, eu acho que não, gente. E eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que acredita muito na transformação social. Sou uma pessoa de esquerda, sou feminista também, e acredito nessa mudança e nesse avanço que a gente está vivendo. E nesse governo, né, bolsonarista, tudo aquilo que nós dizíamos que existia e que as pessoas falavam, não, Não, não gente, isso é existe. exagero, agora está Tá escancarado, na Exatamente, cara que né? existe, exatamente. né? Ontem, um professor de história numa escola em Santo André se vestiu de Ku Klux Klan. Cuscuz Clã, E, eu é, vi. De e, brincadeira. e quem filmou foi uma adolescente. Ela falou, gente, olha isso, que absurdo. Então, eu fico pensando que a juventude hoje em dia, ela tá. A juventude, não só hoje em dia, mas a juventude sempre foi essa que movimentou a gente para frente, né? Que nos trouxe para caminhar. Nós, na época da nossa juventude, fizemos aí o nosso movimento, a juventude de agora está fazendo esse movimento. Quem denuncia esse professor é uma adolescente no intervalo da escola, e o professor andando tranquilamente lá com aquela roupa branca, aquele chapéu o cobrindo, né? Não sei qual a intenção daquele homem, mas independente da intenção, isso é horrível, né? Um professor de história ainda. Então, está escancarado. Eu acredito que, como está escancarado, nós conseguimos agora entender que não é coisa só da cabeça das mulheres gordas a questão da gordofobia, que ela de fato existe e que a nossa sociedade tem pensado e caminhado para não para incluir essas pessoas na sociedade, porque nós já estávamos incluídas, né, enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto LGBTs, mulheres gordas, né, nós já estávamos incluídas de um jeito perverso, mas agora a luta é para que estejamos no centro da discussão também, e não sejamos empurradas para as periferias dos debates. Então, eu acredito que tudo isso também envolva a questão do sexo, porque tem muitas mulheres, inclusive no Instagram, mulheres gordas que se recusam a fazer sexo de luz apagada, porque elas dizem, eu não tenho que ter vergonha do meu corpo, eu amo meu corpo e eu quero estar com alguém que também o ame. Então, nada de luz apagada, só se for uma escolha do casal ali, das pessoas que estão envolvidas no ato sexual. Então, eu concordo com vocês e vou dizer para Fábio, para a Andresa, que eu sou também muito apaixonada pela mudança social e eu acredito, assim, se é romantizar isso, não é romantizar. Eu acho que é ter um olhar positivo e um olhar esperançoso. E aí o Paulo Freire fala do verbo esperançar. Então, eu acho que nós estamos esperançando e isso é muito bom. Né? Eu compactuo desse esperançar com vocês. Nossa, que Verdade. maravilha de... Muito bom. Acabou saindo uma entrevista, né, Andresa? É Sem maravilhoso. grife. A Andresa é escritora e ela fala sobre relacionamentos abusivos. Li um texto dela recentemente muito bom. Acho que essa troca aqui, né, Andresa? Ai, Importante. maravilhoso, muito importante. A gente quer dar publicidade para os seus trabalhos, tá, Elane? Nos nossos artigos, e provavelmente a gente vai falar de assuntos correlatos mais de uma vez. Eu acho que vai gerar muito assunto. Se você não se importar, nós adoraríamos te ouvir mais para os próximos Claro. artigos. E tudo que a gente produzir, a gente manda para você aprovar antes, tá? Para você falar, não, é Maravilha. isso mesmo que eu falei, pode publicar. A gente publica,
dar publicidade para o seu perfil na rede social, da forma como você quiser. E se você puder, em contrapartida, nos ajudar na divulgação do artigo, pedir, por exemplo, um blog apontar para a gente, olha, né, só fazer um linkzinho para o nosso artigo, a gente já vai ser muito beneficiado, porque isso ajuda no mundo orgânico do Google também. Com certeza. Tá. Maravilha, com certeza. Poxa, pena que não deu tempo de Muito conhecer. obrigada, Elaine. Obrigado mesmo. Imagina, gente.